Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scali e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que vai trazer a você as principais informações do terceiro setor e as novidades que acontecem no ambiente. Boa tarde, Franco Valverde. Boa tarde, Joel. Hoje o tema é alcoolismo. Alcoolismo é o que mais mata no mundo, é uma doença que mais mata no mundo, Franco. E para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos duas importantes convidadas. É a Grazi Santoro, que é terapeuta e especialista em alcoolismo feminino. Ela é idealizadora e presidente da Associação de Alcoolismo Feminino. Grazi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Seja muito bem-vinda ao Perspectiva. E a outra nossa convidada é a Lívia Pires Guimarães, que é presidente do Alcoólicos Anônimos, falando diretamente lá de Minas Gerais. Tudo bem, Lívia? Seja muito bem-vinda ao programa. Tudo bem, Joel. Boa tarde. Obrigada pelo convite também. É muita alegria para a Irmandade poder estar aqui transmitindo a nossa mensagem. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana com o Franco Valverde. Então, João, o nosso destaque de hoje é que o álcool mata 9 vezes mais do que as drogas ilícitas. No Brasil, o uso abusivo de álcool é um problema frequente. De acordo com o Ministério da Saúde, a dependência de álcool atinge 12% da população adulta. Isso significa, Joel, 20 milhões de pessoas. E dentro desse universo, 90% das mortes em consequência do uso de drogas está vinculado à bebida alcoólica. Mata mais do que cocaína e o crack, por exemplo, Joel. Essa informação, para quem quiser aprofundar, ela está disponível no nosso portal, observatório3setor.org.br. Lá está a matéria completinha, Joel. O 3 em numeral. Grazi, como destacar essa grande sangria em relação às mortes que acontecem no Brasil por causa do alcoolismo? O consumo de álcool, né, ele é muito banalizado, né? Começa na infância, né? Principalmente dentro das próprias casas, né? As crianças são incentivadas pelas famílias a consumirem bebidas alcoólicas, né? E, como vocês disseram, o álcool é uma droga, né? A Organização Mundial da Saúde afirma que a cada 10 segundos uma pessoa morre por consumo de álcool. Né? Não é nem pela doença do alcoolismo, né? Pelo transtorno mental, enfim, é pelo consumo, simples consumo, né? Não há dose segura. E não é isso que a indústria de bebidas alcoólicas promove e que o nosso governo apoia, né? Então, é muito complicado aí o conhecimento, né? A informação não chega de forma correta. Né? Eu queria que, antes de você, Olívia, contar um pouco como funcionam os Alcoólicos Anônimos e depois fazer um pequeno comentário a respeito desses dados que estão na matéria do Observatório do Terceiro Setor. Em relação ao alcoolismo. Então, a Grazi, ela já coloca aqui palavras-chave extremamente importantes, né? Que o álcool, ele é uma droga e o alcoolismo, ele é um transtorno mental e comportamental. Então, ela já coloca aqui palavras-chave. E em relação ao fato do álcool ser uma droga lícita, a gente tem culturalmente o fato de as pessoas não só terem disponibilidade e acessibilidade ao consumo, como é uma droga socialmente incentivada. A Grazi também trouxe essa palavra-chave. A gente percebe na prática e a gente tem dados também que colocam isso no meio acadêmico, onde frequentemente as pessoas elas começam a ter acesso à bebida alcoólica em casa, na família, e frequentemente sendo oferecido pelos pais ou tendo os pais como modelo. A gente aprende que a gente precisa do álcool
para alguma coisa. Então, eu vou beber para esquecer, eu vou beber para me divertir, né? Tem regiões onde, se não tiver bebida alcoólica em alguma festa, a festa não é interessante, né? Não tem diversão. Então, a gente tem todos esses signos sociais, culturais, familiares, na mídia, inclusive por meio de mensagens subliminares, que fazem com que, então, de fato, o álcool seja uma droga, né, mais do que aceita, incentivada e estimulada. Agora, tem uma questão interessante. Historicamente, né, a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, que eles tiveram a lei seca, né, que a bebida era proibida, e aí acabou desenvolvendo um comércio paralelo, digamos, da bebida. E isso, depois de algum tempo, se percebeu que não funcionava e voltou ao consumo legalizado do álcool, né? Agora, a questão que eu coloco. Atualmente, tem discussões nas drogas chamadas ilícitas, até algumas correntes de legalização de algumas drogas ou legalização do consumo digamos, às vezes, tutorado pelo Estado, como no caso do Uruguai, com relação à maconha. Então, a questão que eu quero colocar, tanto para a Grazi como para você, Lívia, a questão não está muito mais na questão da educação do que na proibição total, ou a saída mesmo seria a abolição total do consumo de bebidas alcoólicas, de tabaco, de tudo, tá? E apesar disso, historicamente, estou me alongando um pouco, mas às vezes é importante estar dando essa contextualização histórica, as drogas estão na humanidade desde que ela existe, né? Acho que aí é uma questão até meio difícil de querer falar na abolição das drogas quando elas já convivem com a humanidade desde o seu princípio. Grazi. Então, não concordo assim com você. Acho que não tem que abolir, não, isso nem passou pela minha cabeça, mas eu acho que existe uma falta de informação. Por exemplo, A existe educação um talvez documento. fosse o melhor caminho, né? Não só a educação em casa ou nas escolas, mas do próprio governo, né? Tem governos que já se utilizam de um documento que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, que chama SAFER, que ele explica como os governos podem reduzir o consumo. Então, aumentar a tributação da bebida alcoólica, não criar promoções. Tem países que não têm promoção. Você não compra, leve 6 e pague 3, né? Os bares e botequins e distribuidoras terem uma distância estipulada. Nesse documento fala, porque onde tem muito consumo, onde tem muita distribuição e bares, tem mais violência também, né? Isso já está comprovado. Delivery, né? Não vender por delivery, porque facilita o consumo. Então, fazer com que a pessoa saia de casa para comprar a sua bebida, né? Isso, em alguns países, já foi utilizado, já foi feito, e realmente o consumo reduziu, e o consumo reduzindo, reduzem as doenças, né? Principalmente aquelas crônicas não transmissíveis, doenças cardíacas, doenças hepáticas, câncer. Então, não é proibir, mas é levar informação, né? E ter esse conhecimento e essa prática já validada por uma organização mundial, né? Que cuida da saúde da população. As consequências do que você acabou de falar, olha aqui os dados. Em 2022, cerca de 2 mulheres morreram a cada hora devido ao uso de álcool. Ao todo, mais de 15 mil mulheres perderam a vida no país, segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. São dados alarmantes, né? Mas, Lívia, eu quero te ouvir. A mim ou a Lívia? A mim, isso. Franklin colocou aqui a bola no gol para mim. Franklin, com essa colocação que você fala da educação. Eu sou psicóloga de formação, especialista em dependência química, e esse termo que estamos chamando aqui de educação, ele é uma das coisas que mais me motivam para poder me dedicar à Irmandade de Alcoólicos Anônimos hoje. Porque em seu preâmbulo, em sua apresentação, Alcoólicos Anônimos não apoia nem combate causa alguma, nem o alcoolismo, e não deseja entrar em controvérsia pública.
Então, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente consegue ter, igual nós Como é que tivemos no vocês ano conscientizam a passado? pessoa que o exagero pode levar a consequências graves na saúde da pessoa? Exatamente. É isso que o Franklin traz, que a gente está aqui chamando de educação. Em todos os 36 princípios de Alcoólicos Anônimos, que são os passos, tradições e conceitos, só no primeiro passo que a gente fala, admito que sou impotente perante o álcool, depois a gente fala de vida. A gente não fala de doença, a gente não fala de morte, a gente não fala de tragédia, a gente fala de vida. Então, toda a programação, ela traz em seu escopo um processo que vai convidar a gente para olhar para outra coisa. Porque o dependente do álcool, ele está olhando para o álcool. Então, ele não está olhando para a festa, ele está olhando para o álcool que tá na festa. Ele não está olhando para a tristeza, ele está olhando para o alívio que o álcool vai trazer para a tristeza. Tudo dele está girando em torno disso. Em Alcoólicos Anônimos, não. Então, a gente não. O mundo está lá falando de álcool, nós vamos falar de vida. E aí, tudo que vai ser dito, nossa, aí a gente fica aqui o resto da vida, porque quando duas pessoas, então, se encontram buscando sobriedade, né, e se dispondo nesse mesmo propósito a trocar experiência, força e esperança, nós paramos de falar de morte e começamos então a aprender para a vida, aprendermos um com os outros. E isso então vamos chamar de educação? Educação para a vida. É uma linha interessante, né, Grazi? Você não falar da proibição do álcool, não limitar o álcool, mas falar da vida. E se as pessoas começarem a perceber a importância do existir, elas acabam mudando a sua rotina, mudando o seu comportamento e, claro, ficando mais conscientes a respeito do que fazem, né? Sobretudo do que bebem e do que comem. Você também é terapeuta, né? Especialista em dependência química, Grazi. No seu caso, você já partiu da experiência própria, né? Você se coloca, né? Você foi alcoólatra durante muito tempo, mais de uma década, né? Isso funciona para as pessoas? As mulheres ficam mais conscientes que procuram o tratamento na tua organização? Primeiro assim, eu sou uma alcoolista, vou morrer alcoolista, né? Não tem cura, né? Não tem remédio, pílula mágica, tratamento para o resto da vida. Na nossa associação, a gente utiliza também muitas coisas que aprendemos em Alcoólicos Anônimos, né? Nós também olhamos para a solução e não para o problema. O nosso lema, inclusive, é Existe Vida Feliz Sem o Álcool, né, para mostrar a essas mulheres, né, o quanto elas têm de possibilidades, né, pela frente quando elas param de beber, né, mesmo que no início seja um luto, porque elas ficam enlutadas, né, porque perderam ali um companheiro, mesmo que um companheiro abusador como o álcool, mas elas perderam um companheiro, então elas ficam muito enlutadas, né? E as mulheres, elas vêm com características, né, especificidades, né, muito em função relacionada a questões sociais. Então, muitas foram violentadas na infância, na adolescência, muitas passaram por abusos ou estão passando por abusos, né, em seus relacionamentos. Então, a gente também, paralelamente à questão de olhar para o tratamento, né, para toda a questão de entender o transtorno e olhar para a vida, a gente olha também para o empoderamento dessas mulheres. A gente trabalha com o empoderamento dessas mulheres, né, para que elas possam tomar posse realmente da vida delas, né, de uma vida em que elas tenham autoconhecimento suficiente para não repetirem hábitos que elas tinham quando elas começaram a beber e durante a doença ativa, né? É uma ferramenta importante esse trabalho de vocês, porque elas vão descobrir por que começaram a beber exageradamente. Isso é um motivo, né? Isso é um tratamento freudiano, né? Você chegar e descobrir por que você faz determinadas coisas. E no caso,
o exagero do álcool. Mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A OMS destaca o sucesso dos países nórdicos na redução do consumo de álcool. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, traz as informações. Uma regulamentação mais rigorosa do consumo de álcool surtiu efeito nos países nórdicos. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia estão entre as nações europeias com menor índice de ingestão da substância. A Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca alguns aspectos que contribuíram para este resultado favorável. Dentre eles estão proibições ou restrições à comercialização de álcool, políticas de tributação e preços e limitação da disponibilidade. Segundo a OMS, uma das principais ideias por trás da abordagem nórdica é considerar que os danos à saúde superam os potenciais lucros econômicos e receitas que podem vir da venda de bebidas alcoólicas. Outra característica marcante é o sistema de monopólios estatais sobre o varejo. Na maioria desses países, o governo controla quando, onde e a que preço o álcool é vendido. O objetivo dos sistemas de monopólio é limitar os vários efeitos negativos do álcool sobre a população e a sociedade. Isso é feito reduzindo o número de pontos de venda de álcool e aplicando outras medidas regulamentares, tais como a restrição do horário de comércio e das promoções de vendas. Em comparação com outros sistemas de comércio de álcool, os monopólios de varejo nórdicos provaram ser uma ferramenta eficaz para limitar a disponibilidade física da substância. Esse modelo foi reconhecido como uma boa prática em sistemas internacionais de pesquisa e classificação. A OMS avalia que a tributação também desempenha um papel importante. Um dos benefícios observados é postergar o início do consumo de álcool pelos jovens. Os impostos especiais sobre o consumo de álcool nos países nórdicos também geraram receitas estatais que podem ser usadas para investir em cuidados de saúde. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Muito bem, continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos repercutir com as nossas convidadas, Franklin, essa matéria da Rádio ONU do Felipe Carvalho, direto de Nova York. Perfeito. Tanto para a Grazi como para a Lívia, né, ela pode fazer um comentário. E eu queria também retomar, né, nesse mesmo pacote, né, elas podem também responder a algumas questões que nós temos aqui dos nossos seguidores. Né? Nós fazemos uma enquete a cada programa e na nossa enquete deu que 79% das pessoas, né, contra 21%, são favoráveis ao aumento dos impostos para o álcool e para o tabaco. Elas podem comentar esse resultado e também, no caso, né, acho que nós temos aqui uma primeira questão que foi enviada pelo seguidor, o Francisco. Agradeço, Francisco, pela colaboração e ter enviado a sua questão, que ele faz a seguinte questão: como identificar um alcoólatra? Vamos começar pela Lívia. Vamos lá. O transtorno por uso de substâncias, como hoje é chamado, ele é complexo e ele é plurideterminado. E a gente não aborda num contexto complexo com estratégias simples. Então, a gente precisa de uma complexidade, a gente precisa de uma intervenção multissetorial, multifatorial, transdisciplinar, para poder pensar em saídas para a sociedade. Então, esse conjunto de esforços, na educação, a gente agora falava de educação, aliado à saúde, aliado à segurança pública, aliado a tributos, aliado a políticas públicas, em nível de sociedade, tudo isso é válido e é importante quando combinados, oferecendo para a população soluções, estratégias, modos da gente aprender a viver melhor. Entretanto, essa matéria ela me faz pensar, né, puxando o leite aqui para minha sardinha, como que de fato a ACTA existe há 88 anos no mundo, como que seus idealizadores foram visionários, na medida em que percebe o alcoolismo como um mal espiritual,
Espiritual não no sentido religioso, mas espiritual no sentido de transcendência. Por quê? Porque a gente sabe isso também na prática clínica, no mundo da ciência, de que a gente fala de uma compulsividade. E uma compulsividade, se a gente de novo olha só para a substância, a pessoa vai migrar depois. É muito comum. Então, a pessoa, ela tem um vício pelo álcool, se suprime o álcool, mas não trata a raiz do problema, não olha para essa raiz. E aí eu não estou falando necessariamente do tratamento clínico, né? Mas do olhar para isso, ela vai migrar para jogo, para sexo, para outras drogas, ela vai migrar, a gente sabe disso. Para outros comportamentos. Então, viciantes, obsessivos. Então, o AA, ele convida, então, para a gente poder realmente desviar o olhar desse alvo, desse objeto da compulsividade e olhar, então, para o que eu sinto, para aquilo que eu falo, faço, minha forma de me ver, minha forma de ver o mundo e de me relacionar com o mundo, que me intoxica primeiro e faz com que eu dê vazão, no caso, no álcool. Né? Então, esse convite desse olhar espiritual transcendente para a compulsividade do alcoolismo, eu vejo que abarca toda essa gama de situações, mas, de novo, né, olhando numa perspectiva social, eu vejo que essas ações combinadas, e uma combinada com a outra, fazendo uma interlocução com a outra, é fundamental para a gente poder ter uma intervenção para esse problema complexo e plurideterminado. Grazi, a Lívia sugere que a gente conheceu o alcoólatra fazendo uma autoanálise, né? Ele fazendo uma autoanálise. Mas a gente sabe que isso na prática é um pouco difícil. Eu fiquei imaginando que etapas a gente pode identificar uma pessoa que é alcoólatra. Eu acho que a primeira é assim: olha, você está exagerando na bebida. Imagina, eu não. Você precisa de ajuda. Não, imagina, eu não preciso de ajuda nenhuma. E continua aumentando o consumo de álcool. Eu queria saber da tua resposta, do ponto de vista prático, para as pessoas comuns, né? Quem está nos ouvindo em casa. Como se identifica um alcoólatra na família, no seu ciclo de amizades, né? Enfim, como você começa a perceber que quem está muito próximo de você precisa de ajuda porque está exagerando no álcool. Olha, Joel, aproveitando, acho que a sua colocação vem ao encontro da pergunta que foi enviada para a nossa seguidora Catarina. Obrigado, Catarina, pela sua questão. Que ela pergunta: como saber que a pessoa precisa de ajuda? Olha só. Eu já aproveito, acho que está aproveitando o embalo da sua formulação, Joel, já pode também responder à nossa seguidora Catarina. Grazi. Então, a gente fala que a principal característica, ou uma das principais características, é a perda do controle. Então, não importa se bebe, né? Porque tem muitas pessoas que ainda pensam que alcoolista é aquela pessoa que bebe cachaça e está na rua dormindo debaixo da marquise. Não é isso, tá? A principal, talvez a principal seja a perda do controle. Não bebe a semana inteira, mas chega final de semana, bebe e não consegue parar. Perde completamente o controle, tem amnésia, enfim. Alguma área da sua vida já está sendo impactada pelo consumo de álcool. Então, bebeu, não conseguiu ir trabalhar no dia seguinte, né, mente, bota atestado, o relacionamento com os filhos já foi afetado, né, com o companheiro ou com a companheira já foi afetado. Então, quando as áreas, eu costumo dizer que as áreas da vida, elas começam a ser inundadas pelo álcool. Né? Então, essas duas características são bem importantes para a identificação. Existem 2 questionários, o CAGE e esqueci o outro, mas são 2 questionários também criados pela Organização Mundial da Saúde, que inclusive as psicólogas utilizam muito para dar um direcionamento. Como a doença é uma doença progressiva, então, dependendo do estágio, se é necessário uma intervenção breve, se é sugerido uma internação, enfim. Esse case são 4 perguntinhas e ajudam bastante. Mas o principal é isso, né? Perde o controle e já está as áreas da vida.
Perfeito. Aí acho que a Grazi respondeu a questão que foi enviada pela Catarina. E se você quiser enviar sua questão também para os nossos próximos programas, fique atento àquela caixinha que existe no Instagram. Lá você pode fazer a questão. É @observatório 3setor, o 3 em numeral. E faça como quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho no facebook.com/observatório 3setor e também youtube.com/observatório 3setor. Nos dois casos, aliás, nos três casos, no Instagram, Face e YouTube, o 3 é em numeral. Joel. Agora vamos receber a Andréa Hofbutel, que é integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva. Oi, Andréa. Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. Conversando sobre esse tema, eu lembrei de uma ocasião em que um grupo de psicanalistas se debruçou sobre os resultados da pesquisa Doação Brasil. E eles analisaram especificamente o caso das causas que, apesar de serem muito relevantes, sensibilizam pouco as pessoas. E entre essas causas relevantes está o combate ao uso de drogas, ao abuso do álcool, a reinserção dessas pessoas na sociedade. E eles tentaram explicar por que causas provocam tantos danos não tem tanta solidariedade das pessoas. E explicaram que normalmente as pessoas se sensibilizam mais com aquelas causas nas quais elas se identificam. Elas podem se enxergar dentro daquele problema. Então, por exemplo, causas muito populares, como crianças, saúde, idosos, geração de renda, combate ao desemprego. Todas essas causas e todos esses problemas são situações em que as pessoas se enxergam. Elas têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, elas sabem que elas um dia serão idosos, elas têm problemas de saúde. Então, elas conseguem se identificar e querem ajudar. No entanto, elas não se identificam tanto com casos de uso de drogas, abuso de álcool e esse tipo de problema. E além do mais, esses problemas normalmente parecem muito grandes e se destaca muito a dificuldade para resolver esses problemas. E isso não convida, não estimula o doador, porque ele tem a impressão que ele está doando para um problema que não tem solução, que não se resolve. Então, eu gostaria de deixar uma dica aqui para as organizações sociais que trabalham com essas causas. É focar mais nos casos de sucesso, contar as histórias de sucesso, porque isso estimula a pessoa a querer fazer parte de uma história de superação, de sucesso, que traz coisas boas, que traz bons resultados. Então, apesar da gente saber o quão grave é o problema, sensibiliza mais o doador ver os casos de sucesso e faz com que ele tenha vontade de participar e doar. Andréa Hofbutel, colunista do Perspectiva, que volta na próxima semana. Ela deixou uma dica interessante, né, Grazi e Lívia? É vocês se focarem nos casos de sucesso para conseguir doações para continuar os projetos que vocês desenvolvem nas organizações que vocês pertencem. É uma dica muito legal, né, Grazi? Eu só fiquei. Você vê como é que as pessoas não entendem que a dependência de álcool, drogas, né? Porque álcool é droga, está dissociada da saúde. Porque ela falou, as pessoas conseguem doar para a saúde, mas não conseguem doar porque não se identificam. Mas quando a gente fala de alcoolismo, a gente está falando de saúde pública, né? Então, assim, como a cabeça das pessoas ainda está muito fechada, como se fosse uma coisa muito distante, e não é, porque se morre uma pessoa a cada 10 segundos no mundo, né? E aí, complementando o que eu falei antes da identificação da dependência, é uma doença da família, né? Já existe, assim, aqui na nossa associação, 90% das mulheres tem pai ou mãe, avô alcoolista, né? Existe todo esse histórico familiar. E aí a gente também precisa dissociar e achar que só a pessoa que naquele momento está adoecida é o problema da família. Não é. A família já era toda disfuncional antes, já tinha histórico de consumo de bebida antes, né? E aí essa pessoa que está buscando ajuda, eu falo sempre que ela tem a chance de
romper essa maldição hereditária, né, e criar uma nova história para as futuras gerações da sua família. E ela não pode ser o bode expiatório, porque toda a família precisa se tratar. Mas sim, eu acho importante, na nossa associação, quando a gente, né, se vocês forem para o nosso Instagram, é tudo muito colorido, é tudo muito alegre, a gente coloca depoimentos o tempo todo das histórias de sucesso das mulheres da nossa associação, com certeza. Interessante, Lívia, o que a Grazi está falando, né? Já é difícil você tratar o alcoólatra, que sempre, na maioria das vezes, nega, né, o seu problema. Já pensou que você diz, olha, eu não preciso tratar você, mas também a toda a família. Ou seja, o problema que você desenvolveu em relação ao álcool, ele já é uma coisa cultural dentro da própria família. Isso é uma coisa difícil, né? Olha, traz aqui a sua família para ser tratada também. Como é que você vê essa questão? Olha, eu estou adorando esse debate e a matéria aí, ela encheu meus olhos, porque foram faladas duas palavras-chave, três, aliás, aqui, né? A O som identificação. dela, aumenta um pouco o som da Lívia, por favor, que ela está falando baixinho. Melhorou? Continua ali. Agora sim. Então, foi falado aí da identificação, né? Em Alcoólicos Anônimos, é muito interessante que o único requisito para a pessoa ser membro é o desejo de parar de beber. Então, em nenhum momento vai haver o rótulo de você é um doente alcoólico. Não. A pessoa, ela vai naturalmente se identificar ou não, tá? Mas ela pode se identificar com outro doente alcoólico, mas é como se fosse um autoconfronto, ninguém vai confrontar, porque esse confronto, e aí me preocupa um pouco quando colocam coisas, essa perspectiva profissional dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, de diagnóstico. O AA não vai fazer diagnóstico, porque muitas vezes esse diagnóstico para alguns vai aumentar o estigma. Aí entra a questão da identificação. Quem quer e se identificar com uma doença tão estigmatizante, né? Então, em Alcoólicos Anônimos, não. A gente trabalha, eu digo que a A é um movimento de contracultura. Até a estrutura organizacional da Irmandade é uma pirâmide invertida. Então, a presidência, ela não está lá em cima, ela está lá embaixo. Então, para poder trabalhar exercendo o que os grupos querem que a presidente faça. Então, nesse movimento de contracultura, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, então, ela não vai rotular ninguém, não vai empurrar a goela abaixo de ninguém diagnóstico, e vai preservar o anonimato da pessoa, ela não precisa nem falar, se ela não quiser, mas quando ela for para os grupos, ela vai se identificar naturalmente. E aí foi usado um outro termo muito interessante, que é o da reinserção. E eu vejo que o programa de AILE também proporciona essa reinserção em todos os níveis, familiar, social, do indivíduo enquanto cidadão, porque é uma irmandade que se autossustenta. Então, a A não aceita contribuição de fora. Então, a irmandade não aceita doação financeira, não aceita nenhuma ajuda de fora. A ajuda que a gente aceita, gosta e agradece é essa que está sendo oferecida agora, de abrir espaço para a gente transmitir a nossa mensagem. Mas a partir do momento em que a A oferece, para se manter, oferece o convite da autossustentabilidade, para-se de olhar para a dependência, eu dependo de, e eu proporciono. Então, a pessoa ela vai se reinserindo de novo na medida em que ela deixa de ser dependente e vira um agente protagonista. Um agente protagonista da manutenção do grupo, um agente protagonista de todas as ações de AA do Brasil, tanto em relação à manutenção de serviços, quanto, por exemplo, e aí no ano passado, eu vi a Irmandade organizando uma convenção nacional no Expo Minas, em Belo Horizonte, que é o maior centro de exposição que tem na cidade, com 8 mil alcoólicos do Brasil inteiro, tudo com os próprios recursos. Então, esse lugar... Lívia. A prática é interessante. Mas se a gente vê o dia a dia das pessoas
com dependência química, sobretudo em relação ao álcool, nós vamos compreender que é muito complexo. Por exemplo, a pessoa recebe um tratamento no Alcoólicos Anônimos, mas o problema dela está na família. Ela vai nos Alcoólicos Anônimos, faz o tratamento, passa por as várias etapas, se não no início do programa você falou 15 etapas, não é isso? São 15 etapas que a pessoa passa dentro do tratamento? Quantas etapas tem? Primeiro que o AA não é um tratamento, né? O AA não oferece um tratamento para as pessoas. Um tratamento. Então, desse tratamento... Não é um tratamento. Não é tratamento? Não é tratamento, eu entendi Joel. Tratamento, desculpe. Não. Ela oferece o quê? Então, um encontro de pessoas que vão compartilhar entre si experiências, forças e esperanças. Isso, ok. Em determinado lugar, essa dinâmica para refletir sobre a condição de cada um. Ótimo. Ok. Nessa dinâmica que vocês fazem, se o problema está ou na família ou na sociedade, a pessoa, nessa dinâmica, ela consegue encontrar, descobrir os seus problemas, se aquilo é um problema dela ou importado. Importado, eu digo, o problema está na sociedade, né, que estimula o consumo de álcool. Se o problema está na família, né, por problemas que a Glaze já colocou aqui, quer dizer, problemas históricos, né, como a família é disfuncional. Como funciona essa dinâmica? Se quando a pessoa começa a descobrir que o problema não estava nela, estava ou na família ou na sociedade. E frequentemente está em todos os lugares, Joel. E aí o programa de Alcoólicos Anônimos, ele vai trazer um convite de uma rendição. Então, todas as reuniões começam com a oração da serenidade, que nos convida para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para eu modificar aquilo que eu posso. Então, eu não posso depender que o mundo se adapte a mim, às minhas necessidades. O outro é quem é, as pessoas são quem são, o mundo é como é, e se eu esperar o dia que o mundo vai ficar favorável para eu poder viver e ser quem eu sou, então eu vou morrer. Então eu vou aprender a aceitar a realidade e vou parar de me anestesiar com ela. Eu vou parar de fugir da minha família, eu vou fugir da política, eu vou fugir por meio da bebida. Eu vou aprender a lidar com as coisas e pessoas como são e ter coragem e ser protagonista naquilo onde eu posso modificar e fazer minha parte para contribuir com o meio. Eu quero que a Grazi entre nessa conversa aqui também. Grazi, o que você acha? Não, é isso mesmo. Nós não podemos transformar o mundo, não podemos transformar a família, mas o nosso alcoolismo é oriundo dessas duas situações. Ou seja, da sociedade em geral, com o seu estímulo, e a família com seus problemas. E aí? Então, eu concordo com a Lívia, assim. O que acontece? Eu como alcoolista, eu já nasci com uma predisposição genética. Eu sou filha de alcoolista, neta de alcoolista e por aí vai. Então, eu já nasci, 50% das chances de eu desenvolver o alcoolismo é pela predisposição genética. Os outros 50%, aí vem o ambiente e como a Lívia já explicou aí, outros determinantes. É uma doença multifatorial. Quando a mulher entra em recuperação, né, no caso lá da nossa associação, ela entra apesar disso, né? A gente usa a oração da serenidade muito, né? Porque é coragem para mudar o que eu posso. Eu só posso mudar a mim, né? Eu não posso mudar meu pai, minha mãe, meu avô, papagaio, periquito, marido, nada disso. Então, mas a gente coloca para essa mulher que ela não é a única responsável e nem ela é um problema, como todo mundo diz. Ela é o problema é ela. Não, ela está doente, né? E a família também está doente. Agora, ela não pode começar a se tratar só se a família se tratar. Ela vai se tratar apesar da condição da família. Por isso que muitos casamentos são desfeitos quando uma mulher ou um homem entra em recuperação, né? Porque a pessoa muda e o outro não muda, né? Muitas pessoas acabam, infelizmente, precisando se afastar da família, se é uma família que tem muitos dependentes de álcool e de outras drogas,
né? Porque tem lá também na Irmandade de A, fala, evite pessoas, lugares e hábitos. E aí, como é que é conviver, né, com uma família que era o seu ambiente e eram as pessoas e que tinham o hábito com você de beber? Né? Isso tudo ela aprende, né, a cuidar dela e a se colocar em primeiro lugar. Né? A gente fala, outro lema, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Né? A minha recuperação é inegociável. Não tem marido, não tem filho, não tem papagaio, não tem periquito, não tem nada. Primeiro lugar na minha vida é a minha recuperação, porque é isso que vai depender o resto, né? Todas as outras coisas com as quais eu preciso lidar. E aí eu quero complementar a frase da Lívia também, porque a A tem o Al-Anon. Né? O Al-Anon é uma irmandade que cuida dos familiares de alcoolistas, como tem o Naranon para o NA, e, enfim, o Amor Exigente. Existem várias organizações que ajudam os familiares. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você informações e tudo sobre as organizações do Terceiro Setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar observatório3setor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Agora nós vamos com a matéria do portal do Observatório. Frank, qual é essa matéria que mais se destacou esta semana no nosso portal? Joel, a matéria é Festival ABCR 2023 discute o papel dos jovens no terceiro setor. ABCR significa Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O poder sócio-transformador dos jovens aponta ao grande potencial de articulação e mobilização que a juventude tem, desempenhando no terceiro setor a partir de iniciativas que provocam a capacidade de transformação social, engajada aos direitos humanos. Nesse evento, Joel, participou o Observatório do Terceiro Setor, assim como a professora Marina Peclivanes, né, que é colaboradora, que é colunista do nosso programa, inclusive. A matéria completa você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br. Vá lá e você terá essa matéria completa. Não se esquecendo que o 3 sempre é em numeral. E eu queria, Joel, agora nesse momento do programa, aproveitar e pedir para ouvirmos uma música com a Elisete Cardoso, um trechinho pelo menos. Vamos lá. Onde está a música? A música, vamos lá, produção. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Então, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Essa é uma canção que fez um sucesso tremendo nos anos 70, na voz, né? Não tem nada a ver com isso, mas na voz da Elisete Cardoso, grande dama da música brasileira, uma composição do João do violão e do Luiz Antônio. Mas eu quero colocar, tanto para a Grazi como para a Lívia, essa questão... Viu, Franklin? Diga, é uma João. música politicamente incorreta nos Sim, dias de hoje. Né? Aliás, naquela época já era. Para você ter uma ideia, essa música aí, a gente só colocou um trecho, claro, não vai colocar a música inteira, mas só no último verso, quando está para encerrar, faltando um segundo, é que alguém grita lá do fundo, cuidado com a cirrose, aí termina a música, né? Então, eu quero colocar culturalmente, qual é o papel dos meios de comunicação, desses produtos culturais, que de uma certa forma acabavam incentivando a bebida e o consumo da bebida. Às vezes a gente vê certos programas, certas pessoas, né? O grande compositor, que eu adoro, né? Compositor, cantor, que ele entrava com o seu copinho de uísque, né? O Vinícius de Moraes, né? Que aquilo ficou associado, né? Tudo bem, não vou dizer, o uísque é agradável, se tomar assim, é agradável, mas como que você vai consumir, a quantidade que você vai consumir e o que esses veículos acabam incentivando, né, o consumo do álcool, qual que é o papel, digamos, desses veículos. Eu gostaria de refletir, né, quando a gente está, infelizmente estamos caminhando para o final do programa. Elas tocaram nesse assunto já, mas é importante a opinião delas. Para a gente ir meio concluindo o nosso programa que está caminhando para o final. Vamos começar pela Lívia. Obrigada, Franklin. São as mensagens subliminares, né? Os veículos de comunicação, eles têm uma potência enorme. E até hoje, existem músicas de todas as áreas. Eu
na parte de cultura, eu gosto muito, eu vejo com muita frequência músicas sertanejas que trazem ainda mensagens de bebê, tá vindo aqui na minha mente agora, bebê cair, levantar, bebê cair, levantar, e a gente vai ver várias músicas, até hoje, que são lançadas colocando a bebida como algo engraçado, como algo de valor, como um meio para eu alcançar algo, para eu conseguir algo, ou para superar algo, né? Então, as artes, elas são reflexo da nossa cultura. E os veículos de comunicação, eles são muito fundamentais para todos os lados, porque eles vão trazer essa mensagem direta ou subliminar, fomentando um imaginário social, seja ele qual for, seja de reforço a essa crença cultural, a essa construção social, ou seja no trabalho de tentar fazer, como eu dizia, uma contracultura, criar uma nova perspectiva, trazer mensagens de ver as coisas e construir signos, símbolos e significados novos em relação aos assuntos que perpassam toda essa temática que envolve o álcool e o alcoolismo. Grazi, como é que você vê essa questão da cultura, dos meios de comunicação, de uma certa forma, acabar sempre, mesmo seja como disse a Lívia, subliminarmente, um incentivo ao consumo do álcool? A gente vive num país capitalista, né? Então, as pessoas acabam se vendendo e fazendo propagandas que talvez elas nem mesmas consumam essa bebida. Ou sejam alcoolistas também, como a gente viu aí na pandemia, né? Alguns cantores sertanejos, inclusive cantoras, passando da linha, né? Perdendo o controle do consumo, né? Divulgando bebidas, inclusive em que a propaganda não, em que a lei brasileira não autoriza a propaganda, mas infelizmente para a internet ainda não existe uma regulamentação, até onde eu sei. Elas acabam se favorecendo em função da morte de outras, né, da doença de outras pessoas. Isso é bem... Estimulando o consumo, né? É mais grave, né? Olha, estamos no final do programa, então são mais 5 minutos. Eu daria mais 1 minuto para as conclusões finais das nossas duas convidadas, mas eu queria mencionar algo da tua organização, viu, Grazi? Relatório de atividades da tua organização revela que, em média, 52 mulheres e 17 familiares ou colegas deram entrada por mês na Associação Alcoolismo Feminino. Faltou a pergunta de quem? Se os jovens estão consumindo mais álcool ou não, por que as mulheres estão bebendo muito mais do que bebiam. E aí a gente vai deixar isso no ar para um próximo programa, para trazer você e a Lívia para a gente continuar. Esse programa foi apenas um recorte, né? Digamos, um alerta de duas organizações a respeito do álcool, né? A droga que mais mata no mundo. Eu queria as conclusões finais. Rapidamente, sua, Lívia. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa de hoje? Eu queria deixar registrado, Joel, Franklin e toda a equipe, que desde a sua criação e fundação da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, a Irmandade ela não existiria e ela não estaria aqui até hoje presente em mais de 180 países se não fossem os amigos de AA. A Irmandade conta com seus servidores de confiança, mas conta também com os amigos, que são aqueles não alcoólicos que abraçam a ideia para poder abrir espaço, para poder ajudar com que nós cumpramos o nosso propósito primordial, que é o de transmitir a nossa mensagem de sobriedade para aquele que ainda sofre. Então, eu quero fechar agradecendo, porque são amigos como vocês, como todos vocês que abrem espaço para nós, para a gente divulgar, e porque saibam que tem alguém ouvindo agora que está falando, nossa, às vezes chegou minha vez. As pessoas que estão ajudando o trabalho de vocês. Qual é a média de idade de quem procura Alcoólicos Anônimos? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, Joel, porque diferente das drogas ilícitas,
a resposta, a pessoa ela vai perceber o problema quando ela estiver numa idade mais avançada. Nas drogas ilícitas, a pessoa ela costuma perceber, às vezes, já no início da vida adulta. No alcoolismo, dada a progressão da doença ser mais lenta e todos os aspectos culturais debatidos, as pessoas costumam procurar numa idade mais avançada. Mas a gente tem visto, principalmente agora na pandemia, com as reuniões online, nós começamos a ver um ingresso mais expressivo de jovens e mulheres na Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Jovens e mulheres. Jovens e mulheres. Grazi, aumentou o consumo de álcool na pandemia. Para quem fez isolamento social, boa parcela da população brasileira ficou em casa e consumiu mais álcool. Isso deve ter aumentado o número de pessoas que procuraram a tua organização. Antes das suas conclusões finais, as jovens estão bebendo mais do que bebiam atualmente? E elas estão procurando a Associação Alcoolismo Feminino? Estão buscando ajuda? Sim, a nossa faixa, a principal faixa, né, de etária das mulheres que procuram a gente está entre 35 e 45 anos. Né? Os jovens estão bebendo cada dia mais cedo, né? Tem adolescente com 13 anos já bebendo gin, que é uma bebida muito forte, né? E aí já tem, né, cientificamente falando, existem pesquisas que apontam, quanto mais cedo você bebe, começa o consumo, né, mais possibilidade de se tornar dependente. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, os jovens, eles bebem mais em binge, né, que é binge drinking, que é aquele beber uma quantidade muito grande de álcool num tempo curto, né? Então, eles bebem bebidas mais pesadas, como o gin, que eu já falei, e durante um período curto, ou seja, essas festas universitárias em que você vai, chega assim, até 11 horas está liberado o consumo, né? Aí a juventude toda enche a cara muito rápido, num tempo muito curto, né? Isso é um perigo, inclusive, para como alcoólico, né? Então, assim, o que a falta de informação, de conhecimento... ao longo da vida, né? Que provocam o uso excessivo do álcool, né? Compromete a saúde da pessoa. Né? Elas vão ficar com problemas muito mais cedo do que as gerações anteriores. Bom, agora vamos para a sua conclusão final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do nosso programa do alcoolismo no nosso país? Nós vimos a matéria, e eu acabei não repercutindo com vocês, a diminuição, né, do álcool nos países nórdicos, né, do Felipe Carvalho lá de Nova York. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se é possível aproveitar aquilo aqui no Brasil, aquilo que eles estão desenvolvendo lá, porque lá o consumo é grande, né? O inverno é rigoroso e as pessoas bebem muito, né? Nas suas conclusões finais, você poderia também incluir isso no seu um minuto para falar e fechar a entrevista. O que o Felipe apresentou foi o relatório SAFER, foi o que eu falei desse relatório que foi criado pela Organização Mundial da Saúde, que está disponível para todos os países, que são orientações gerais para a redução do consumo. Você vê que foi utilizado em países nórdicos e vem trazendo um retorno positivo, né? Então, por que aqui no Brasil a gente não faz isso? Ainda não está sendo utilizado no Brasil ainda? Não está sendo utilizado no Brasil, né? Enfim, mas a gente vai chegar lá, né? Esse relatório é muito importante. A gente vai falar disso, desse relatório importante, que deve ser utilizado. SAFER, que chama. Bem legal, bem importante mesmo. Aí os resultados estão sendo divulgados por vocês, né? Então, para finalizar, eu quero agradecer muito também a esse espaço, né? Agradecer, feliz de estar com a Lívia aqui, né? A quem eu admiro, né? Agradecendo a Irmandade de Alcoólicos Anônimos que salvou a minha vida, né? Feliz de encaminhar mulheres para a Irmandade também, que junto com a gente faz um trabalho muito importante. E dizer para as mulheres, né, que estão nos seguindo, isso que eu falei lá no início, existe vida feliz sem o álcool, né, uma vida sóbria, uma vida boa, né, uma vida saudável, a gente pode se divertir, né, com consciência, com lucidez, né, e com alegria, é isso, gente. Posso passar o Instagram da nossa associação? Por favor, deve. Quem quiser ouvir mais a Grazi a respeito do trabalho da Associação Alcoolismo Feminino, deve fazer o quê, Grazi?
Segue a gente lá no Instagram, @alcoolismo_feminino, ou no nosso site, que é a Associação Sem Cedilha e Sem Tio, af.org. Obrigada, gente. Vamos também dar o endereço do Alcoólicos Anônimos. Ô, Olívia, muito obrigado pela entrevista. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quero reforçar o agradecimento, agradecer também a Grazi. A Grazi eu conheci pessoalmente há alguns meses, aqui em Belo Horizonte, dando volta na Lagoa da Pampulha, eu contando segredo aí. Vida feliz sem álcool, caminhada na Lagoa da Pampulha. Mas aí de convidar também... Um programa com essa frase sua muito bonita, viva feliz sem álcool. Você não precisa ser feliz utilizando álcool. A felicidade é caminhando. E aí deixar para as pessoas poderem conhecer o site de AA, www.aa.org.br. No site tem disponível 52 linhas de ajuda por WhatsApp, onde as pessoas vão poder conversar direto com um membro, e tem disponível lá também 5.000 grupos no Brasil inteiro, com endereço, telefone, horário de funcionamento no país, e 380 reuniões toda semana online com os respectivos links. Então, opção não falta. É só ir lá ver. Aí, olha, eu agradeço a participação da Grazi Santoro, idealizadora e presidente da Associação Alcoolismo Feminino, e da Lívia Pires Guimarães, falando diretamente lá de Minas Gerais. Aliás, a Grazi no Rio de Janeiro e a Lívia em Minas Gerais e nós aqui em São Paulo. Ela é presidente dos Alcoólicos Anônimos. Lembrando que você pode rever esse programa na íntegra, é só acessar nosso canal do YouTube ou nosso portal. O YouTube é o youtube.com/observatório 3 Setor, e no caso do observatório 3setor.org.br, se for no nosso portal. Lembrando que os 3 são em numeral. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Esperamos você no próximo programa. Obrigado, Frank. Nós estaremos na próxima semana juntos em mais um programa do Perspectiva. Até lá. Na próxima semana, às 16 horas, acompanhe a equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós esperamos você com o programa Brasil ODS. Na pauta do programa, HIV no Brasil. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.